Na aula, a gente começou a falar dessa parte de estática dos fluidos, não foi isso? E aí, a gente, se eu não me engano, a gente parou nesse primeiro ponto, quando ele começava a tratar de um ponto, né? Então, eu vou dar uma pequena relembrada em o que a gente fez na aula passada, para a gente poder retomar, certo? Então, quando a gente começou na aula passada a falar sobre estática, a gente disse que essa era a condição, né, na qual a gente tinha os fluidos tensões cisalhantes. Por quê? Porque se houvessem tensões cisalhantes, a gente falou no início do curso que a presença de tensão cisalhante era o que caracterizava fluidos e, então, ele iria, a característica, né, que definia o comportamento de fluidos era justamente ele não resistir a essas tensões cisalhantes e se deformar continuamente, né, escoar mediante a ação da tensão cisalhante. Então, a gente começou a falar que nessa condição de estática de fluidos, a gente não tinha tensões de cisalhante presente, né, e a gente foi avaliar, né, justamente o equilíbrio desse elemento de fluido que estava sujeito a essa condição estática. Então, a gente disse que a soma das forças que atuavam em qualquer direção era zero, né, mas que também uma outra condição de equilíbrio era a de que a soma dos momentos das forças nesse elemento sobre qualquer ponto também deve ser zero, certo? Então, no final da aula passada, a gente fez um balanço de forças que atuava sobre esse elemento prismático triangular aí, né? E a gente verificou que a pressão que atuava nesse elemento fluido era uma quantidade escalar, né? Que não existia componente da pressão na direção X ou na direção Y. A pressão era uma quantidade escalar e que ela tinha um valor único em um ponto, né? Essa informação, né, de que a pressão tem um valor único em um dado ponto, ela se estende, na verdade, se estende através desse teorema de Pascal, quando ele diz o seguinte, que a pressão exercida num ponto, no interior de um fluido, né, ela transmite-se com a mesma intensidade em todas as direções. Ou seja, a pressão é uma quantidade escalar que ela transmite-se com a mesma intensidade em todas as direções. A pressão na direção X, Y, Z, qualquer que seja ela, vai ser o mesmo valor de tensão, certo? E aí, uma consequência disso é o fato de que, se a gente aplicar pressão, né, aplicar uma força ao longo de uma área, né, em um meio fluido, o que vai acontecer é que em um líquido, né, em um fluido incompressível, ou seja, que não sofre variação de massa específica em decorrência da pressão, essa força que eu aplicar, né, sobre essa área, né, gerando uma pressão sobre esse fluido, ela vai se transmitir integralmente para todos os pontos do fluido. E esse é o princípio, né, que vocês já devem conhecer, já devem ter visto anteriormente, das pressas hidráulicas, né? Então, a gente exerce uma pequena força numa área bastante grande e isso vira uma força, né? Na verdade, não é que isso vira, é que essa pressão que a gente exercer, ela vai se converter, né, em uma força maior se a área for proporcionalmente menor, certo? Então, se a gente for avaliar, né, essas forças atuando sobre cada uma dessas áreas aqui nessa figura que ele ilustra, a gente tem que a pressão do lado de F1, então,
esse valor de pressão, ele é transmitido integralmente pelo fluido até a área 2, então a pressão em ambos os lados, ela é a mesma, né? Então, F1 sobre A1 tem que ser igual a F2 sobre A2, né? Então, a força F1 ou F2, a depender de quem você deseje determinar aí, ou a área, enfim, a força F2 aqui no caso, ela é igual à força F1, que atua na área 1, ou seja, a pressão. Eu estava achando que essa zoada era do meu fone, ó, não sabia o que que era. A pressão F2, né? A força F2, ela é justamente o produto da pressão A1, pressão P1, né? Pressão que atua do lado 1 vezes a área 2, certo? Então, a gente tem essa relação aí entre as forças e as áreas em cada uma desses elementos, né? E aí é justamente pelo uso de prensa hidráulica que a gente tem, por exemplo, a ação de freios, a ação de vários sistemas que atuam a elevadíssimas pressões, né? Em decorrência desse teorema aí de Pascal, certo? Bom, só queria mostrar aquilo, né, para dar uma conclusão para aquilo que a gente falou na aula passada. Na aula de hoje, a gente vai tratar de estática de fluidos, né, da equação geral da estática de fluidos e como que a gente pode usar esse conhecimento para fazer medição de pressão, para tirar informação do comportamento de fluidos, certo? Então, o nosso objetivo agora é o de obter uma equação, né, para o cálculo desse campo de pressão, ou seja, como que a pressão se distribui em um fluido estático, certo? Então, o que a gente vai fazer é aplicar a segunda lei de Newton para esse elemento de fluido diferencial de massa dm. Então, a gente vai pegar esse elemento diferencial, fazer um balanço de força sobre ele na condição estática, e a gente vai considerar, obviamente, que ele esteja estático em relação a esse sistema de coordenadas retangulares. Para a gente aplicar essa segunda lei de Newton, a gente precisa saber que forças, né, que vão estar atuando sobre esse elemento. E aí a gente vai considerar que, como forças de campo, a gente vai ter somente a força de campo gravitacional, como eu falei para vocês lá no começo da disciplina, né, a gente tinha dois tipos de força, de campo e de superfície. Nas forças de campo, na maior parte das aplicações, a gente considerava simplesmente a componente, né, a presença das forças de campo gravitacional. E as forças de superfície, né, a gente tinha destrinchado elas em referentes a tensões cisalhantes e tensões normais. No caso estático, então, a gente não tem tensões cisalhantes. Então, a única força de superfície é a força de pressão, realmente, que é um campo escalar, e a gente vai utilizar esses conhecimentos aqui para poder aplicar a segunda lei de Newton. Então, se a gente pegar um elemento fluido como esse aqui, né, um cubo de partícula fluida, e for aplicar a segunda lei de Newton, né, dizendo que o somatório de forças que atuam sobre esse elemento é o produto da massa vezes a aceleração desse elemento, e a gente sabe que ele está em repouso, então esse somatório de forças obrigatoriamente tem que ser igual a zero. Sendo assim, a gente tem que essas forças, que podem ser de campo e de superfície, o somatório delas deve ser igual a zero. A primeira força que a gente facilmente consegue identificar aí, que é a força de campo, a gente já tinha, inclusive, dito como que ela era modelada, né? Então, a força de campo gravitacional é o produto da aceleração da gravidade vezes esse infinitesimal de massa dm, que pode ser expresso pelo produto ρ-dv. Então, a força de campo gravitacional vai ser ρg vezes o volume da partícula fluida dx, dy, dz. Então, essa primeira parcela da nossa avaliação, ela já está completa. Nos resta simplesmente avaliar essa força de superfície, né? Qual que é a magnitude dessa força de superfície que a gente falou que seria referente
ao campo de pressão. Então, a gente tinha dito, né, que a pressão tem um valor único num ponto. Foi esse o final da nossa última aula. Certo? E que ela era uma quantidade escalar, né? Então, a gente também tinha considerado, né, nas primeiras aulas, que o fluido, ele é um meio contínuo, né? Se a pressão é um escalar e esse fluido é um meio contínuo, então a pressão, o campo de pressão é um campo que pode ser representado por uma função contínua, né? E para a gente poder avaliar justamente esse campo de pressão, a gente vai se utilizar da ferramenta da expansão em série de Taylor, certo? Então, eu tenho essa função, que é a pressão, é uma função analítica, né? Eu só tenho o valor dessa pressão no ponto O, que é a origem, né, dessa minha partícula fluida, mas eu preciso avaliar as forças que atuam em decorrência dessa pressão nas superfícies dessa partícula fluida. Então, eu preciso avaliar essa função analítica pressão nas vizinhanças de um ponto qualquer, no caso aqui, nas vizinhanças desse ponto O. Então, a expansão em série de Taylor, ela traz justamente essa informação, né, de qual que seria o valor de uma função analítica nas vizinhanças de um ponto que eu conheço. Então, ele diz que o valor dessa função é o valor do ponto que eu conheço, mais a derivada, né, dessa função no ponto que eu conheço, vezes a distância do ponto que eu quero, menos o ponto que eu conheço, elevado a 1 dividido por 1 fatorial. E aí, os termos de ordem superior referem-se à segunda derivada, as distâncias elevado ao quadrado, e esse fatorial também vai aumentando, certo? Obviamente, né, esses termos aqui, eles vão ficando cada vez menos importantes na medida que essa distância entre o ponto A e o ponto X, ou seja, o ponto que eu conheço e o ponto que eu tenho interesse, elas vão se aproximando, ok? Então, o que a gente vai fazer é justamente aplicar essa expansão em série de Taylor para a função analítica pressão nas vizinhanças desse ponto, que é... Ai, meu Deus, danei aqui a perna com tudo. Que é a origem dessa partícula fluida, certo? Então, vamos comigo avaliar aqui nessa direção Y, por favor? Veja só. A expansão em série de Taylor me diz que o valor da função num ponto X que eu tenho interesse é o valor da função no ponto que eu conheço, mais a distância, a derivada dessa função, vezes a distância entre os dois pontos, elevado a 1 sobre 1 fatorial. Então, se eu quiser avaliar a pressão nessa face aqui da partícula fluida, a gente vai precisar da informação. Se eu quiser avaliar, no caso aqui, a força, tá? Força, a gente sabe que é pressão vezes a área em que essa pressão atua. Então, se eu quiser avaliar a pressão nessa face, a força nessa face, a força que o fluido exerce sobre essa face, eu tenho que trabalhar com o valor que a pressão tem nesta face, vezes a área dela mesma, certo? Então, aqui a gente tem a expressão da pressão, que a gente vai obter agora por expansão em série de Taylor, vezes a área em que ela atua, certo? dx vezes dy. Esse valor aqui da pressão, pessoal, percebam que a gente tem aqui o valor da pressão no ponto que eu conheço, que é o valor de P aqui na origem, certo? Mas a derivada dessa pressão com respeito à direção, não, y, então, o quanto que a pressão variou nessa direção, a derivada dessa função, certo? Vezes 1 dy sobre 2. Percebam, dy sobre 2 é a distância deste ponto aqui,
de valor dy menos dy sobre 2, que é a origem. Então, esse dy sobre 2 é justamente dy menos dy sobre 2, certo? E ele corresponde justamente a essa distância do ponto que eu tenho interesse menos o ponto que eu conheço, ok? Essa força que atua nessa face aqui, que a gente destacou, percebam que ela aponta para dentro do elemento fluido, então, ela atua na direção de menos J. Se fizermos a mesma coisa para o lado oposto, né, para essa outra face aqui que eu estou destacando nesse momento, a gente tem novamente o produto pressão, que deve ser multiplicado pela área em que atua, né, para resultar na força, né, nessa direção de Y positivo, aqui. E o valor dessa pressão é obtido justamente pela expansão em série de Taylor, onde aqui a gente tem o valor da pressão no ponto que eu conheço, mais a derivada da função, ρP, ρy, e esse termo aqui, ó, dy sobre 2, ele surge justamente do fato de que essa face daqui, ela tem, né, valor menos dy. Espera aí, calma. Deixa eu apagar aqui. Eita, putz. Então, a pressão no ponto que a gente conhece, mais a derivada da função, e esse valor de menos dy sobre 2, ele surge justamente do fato de que aqui a gente tem a nossa face de atuação, que tem coordenada aí menos dy sobre 2, e a origem, né, seria justamente o valor de zero. Então, menos dy sobre 2, né, que é o ponto que eu tenho interesse, que seria esse ponto x aqui, menos a origem, que seria zero, certo? Então, por isso que esse termo aqui tem sinal negativo. Se a gente for somar essas duas forças, né, que atuam em direções opostas aqui nessa direção y, né, em sentidos opostos nessa direção y, então a gente tem aqui, ó, FSY, somatório de forças de superfície na direção y. E a gente percebe, ó, que os termos referentes ao ponto P da pressão se cancelam. Esse sinal negativo trabalha com este sinal positivo e esse sinal negativo, de tal forma que eles vão se somar. E aí a gente tem justamente para essa direção y, esse menos dy sobre 2, somando-se com menos dy sobre 2, de forma que o sinal permanece negativo aqui, e esse termo de dy sobre 2 mais dy sobre 2 fica simplesmente dy, certo? Então, para a direção y, a gente tem que esse somatório de forças é menos ρP, ρy vezes dx, dy, dz. E aí, quando a gente for fazer essa mesma relação para as outras direções, né, para a direção x e para a direção z, a gente tem comportamentos da função de maneira similar, né? Então, para a direção y, foi essa linha aqui que a gente avaliou, né? Mas para a direção z, a gente tem justamente um comportamento análogo, né? Onde aí o ρP, as derivadas da função são com respeito àquela direção que a gente está tratando, né? Então, ρP, ρx, dx sobre 2 vai se somar com menos ρP, ρx, dx sobre 2,
mesma coisa também vai se verificar para a direção Z, né? E aí a gente verifica, ó, que esse somatório de forças de superfície que atuam na partícula fluida, na verdade, diz respeito a menos ρx vezes o volume da partícula na direção, vezes o volume da partícula, apontando na direção do eixo x, menos ρy vezes o volume na direção y e menos ρz vezes o volume da partícula fluida na direção z, certo? Então, com isso daí e a nossa informação das forças gravitacionais, a gente vai poder, né, justamente trabalhar de maneira mais simplificada. Com o intuito de deixar isso ainda assim, com, né, uma representação ainda mais enxuta dessa somatória de forças de superfície na partícula fluida, a gente pode entender, né, essas variações de pressão com cada uma das direções e pode agrupar esses termos de tal maneira que a gente escreva menos ρx na direção I, mais ρy na direção J, mais ρz na direção Z, né, indicado aí pelo índice K, e tudo isso aqui ficar multiplicando o volume da partícula fluida. Quando a gente faz isso, a gente identifica claramente, ó, esse termo aqui, né, que diz respeito às derivadas parciais de uma função vezes uma direção, né, em cada uma dessas direções, x, y e z. Esse tipo de expressão, né, é justamente aquela indicada pelo operador nabla, né? Então, esse operador matemático, nabla, ele atua sobre uma função qualquer, de maneira que ele corresponde às derivadas parciais dessa função, vezes a direção, né, de cada uma desses eixos coordenados, certo? Então, o operador nabla, ele é um operador vetorial, veja só, ele indica direções, né, x, y, z, nesse caso, ele é um operador vetorial que está atuando sobre uma função escalar, que é a pressão, tá? Então, a gente tem a força que atua sobre essa partícula fluida, a força de superfície, que é uma quantidade vetorial, sendo expressa através desse gradiente, né, de pressão, que é uma quantidade escalar, e essas duas coisas, elas são compatibilizadas através do uso justamente do operador, né, o operador nabla, que é vetorial e atua sobre um elemento escalar. Ok? Bom, para que isso? Né? Como eu falei para vocês, a gente estava avaliando esse somatório de forças, né? A gente estava avaliando a segunda lei de Newton para essa partícula fluida. E agora a gente tem a expressão tanto para a força de campo gravitacional, que foi a primeira que a gente descreveu, quanto a gente tem a expressão para o campo referente às forças de superfície. Né? Então, veja só, na hora que eu somar esses dois termos, né, a gente tem na realidade isso aqui mais isso daqui, tendo que dar igual a zero, porque o elemento está estático, né? E aí a gente consegue ver, ó, que esse volume da partícula fluida, ele vai ser cancelado, né, nos dois termos, e que essa força de campo gravitacional, ó, a gente está falando isso aqui em todas as direções. Isso aqui era para ter um vetorzinho aqui, tá? Esse campo de força gravitacional diz respeito, né, a essa aceleração da gravidade nas direções x, y e z, certo? Então, isso aqui a gente está tratando esse vetor aceleração gravitacional como
uma coisa que pode ser tridimensional. Se a gente orientar esse campo gravitacional, né, com o eixo coordenado, né, e com essa direção Z aqui, né, apontando justamente na direção Z negativa, então a gente tem menos ρg dx dy 2z menos ρp ρz sendo igual a zero, certo? E aí isso produz para a gente a informação de que menos ρp ρz vai ter que ser igual a ρ vezes a aceleração da gravidade. Para as outras direções, x e y, a gente não vai ter ρp ρx, nem ρp ρy. Por quê? Porque se a gente não tem a componente da aceleração da gravidade nessas direções, então essa igualdade aqui, né, ela é cancelada, porque a gente tem justamente esse termo aqui sendo igual a zero, então isso daqui, o gradiente de pressão nessas direções tem que ser igual a zero. Certo? Então, com isso, pessoal, a gente chega justamente no que a gente chama de equação geral da estática, né? Que representa justamente o comportamento de um fluido estático numa situação em que a gravidade é a única força de campo, né? O campo gravitacional é o único que atua, e no qual o eixo Z é vertical e aponta para cima, né? Estando alinhado aí com essa aceleração gravitacional. Beleza? Dúvidas? Digam-me. Tranquilos, tudo certo. Posso seguir, não posso seguir. Bom, só para saber se vocês aumentavam vivo, mas vamos lá. Tá todo mundo tomando café da manhã e eu aqui falando, né? Quando eu tô dando aula nesse horário, eu sinto que eu tô aqui falando e as criaturas estão aqui comendo um pãozinho com ovo e tal, escutando. Ai, mas bora, tudo bem. Então, essa equação aí vocês já conhecem, certo, meu povo? Essa equação, ela digamos assim, isso aqui em algum momento no ensino médio, talvez não chegaram nessa equação da mesma maneira, né? Não devem ter chegado da mesma maneira. Mas todo mundo conhece essa equação, certo? Então, quando a gente fala dessa equação geral da estática aplicada para um fluido incompressível, se o fluido é incompressível, então essa massa específica aqui, ela é constante, né? Esse ρ aqui, ele não varia com a pressão. Se ele for compressível, então a gente tem que ter uma expressão para dizer como que é essa relação massa específica versus pressão, certo? Então, para o caso mais simples, que é o caso do fluido incompressível, então a gente tem essa massa específica como sendo uma constante, então não tem uma relação de variação, tal variação de pressão vai promover isso na massa específica, e aí a gente pode simplesmente fazer a integração daquela expressão, certo? Então, perceba aqui, ele passa esse sinal negativo para o lado de cá, ó, desse slide para o próximo. E aí a gente vai fazer essa integração simples, né? Indicando que num nível de profundidade de fluido Z1, a gente tem um valor de pressão P1, e num nível Z2 qualquer, a gente tem um valor de pressão P2.
Então, P2 menos P1 vai ser menos ρ vezes a aceleração da gravidade vezes a distância Z2, Z1. Perceba aqui, ó, que ele coloca que no ponto P1, quer dizer, no ponto de profundidade Z1, eu tenho um valor de pressão P1, e quando a gente estiver trabalhando com Z2, o valor da pressão é P2, certo? Porém, a gente sabe que, na medida que a gente se aprofunda numa coluna de líquido, né, o que ocorre é que o valor da pressão, ele aumenta, certo? Então, P2 menos P1 é uma quantidade que vai dar menor do que zero, certo? Porque P2 é um valor de pressão menor do que P1. Então, isso aqui vai dar negativo. Então, a gente pode se utilizar desse sinal de menos para trabalhar com P1 menos P2, ou seja, com o valor positivo da diferença de pressão entre os dois pontos, e trabalhar com a cota H, que seria justamente essa distância entre os pontos considerados, P1 e P2, certo? Então, nesse ponto, a gente já pode dizer que a diferença de pressão entre o ponto 1 e 2 é igual ao produto da massa específica vezes a aceleração da gravidade, vezes a distância, né, a altura dessa coluna de fluido. Em geral, a gente coloca a origem do sistema de coordenadas na superfície livre do líquido, né, e vai medindo, né, as distâncias para baixo como sendo positivas. É uma das maneiras que se encontra para sempre trabalhar com esses valores de cotas sem muita confusão de sinal, tá? E esse conhecimento, né, essa expressão da equação geral da estática, na verdade, ela foi traduzida aí por Esteve em 1586, então é um conhecimento bastante antigo, né? Que dois pontos do mesmo fluido e a uma mesma profundidade, eles estão a uma mesma pressão, então isso vem direto, ó. Dois pontos de um mesmo fluido a uma mesma profundidade, então eles têm a mesma profundidade, mesma massa específica. Então, eles estão à mesma pressão. E essa pressão aumenta na medida em que a profundidade da coluna, né, aumenta. Então, esse aqui é o princípio que a gente chama o princípio de Stevin, que vocês já devem ter tido algum contato lá no ensino médio, eu acredito. Né? Aqui tem essa questão bastante simples, né, que às vezes a gente diz assim, não acredito que uma questão dessa cai no concurso. Uma coisa tão, né, elementar. Mas ele coloca assim, ó, a figura acima representa 4 recipientes diferentes preenchidos com o mesmo líquido a uma mesma temperatura. Sabendo-se que os 4 recipientes estão abertos para a atmosfera, conclui-se que as pressões no fundo dos recipientes são iguais, né? Justamente pelo princípio aí de Esteve. Porque o que ele fala é justamente que a pressão num mesmo fluido, vamos recordar aqui, dois pontos no mesmo fluido e a mesma profundidade estão à mesma pressão. Então, se aqui é o mesmo fluido em todos os casos e a altura dessa coluna aqui é a mesma, então a gente tem um valor de pressão igual em todos esses casos. Ok? Bom, para o fluido compressível, então, a gente já tem um comportamento um pouco mais distinto, né? Então, a gente tem que saber de que maneira que a massa específica varia com a pressão, certo? Porque a gente tem justamente essa massa específica sendo dependente da pressão. Então, se esse fluido ele pode ser considerado compressível, existe essa relação funcional que descreve as variações de pressões e massa específica, e ela pode ser usada no equacionamento e na resolução da equação geral da estática. Se a gente considerar esses gases, né,
Um fluido compressível tipicamente é um gás, né? Se a gente considerar os gases como ideais, né, e nessa consideração de gases ideais a gente tem várias outras por trás, né? Então, a equação de estado dos gases ideais diz para a gente que PV é igual a nRT. A relação pressão-volume diz respeito ao número de moléculas de gás em relação à temperatura. Esse número de mols de gás, né, a gente pode determinar em função da massa de gás que existe naquele volume e a massa molar desse gás. Então, se eu tenho 10 gramas e esse gás tem uma dada massa molar, em gramas por mol, eu consigo determinar o número de mols, né, de gás contido nesse volume. Se a gente substituir essa relação, então, aqui na equação dos gases ideais, ó, a gente fica com a relação massa por massa molar, que era esse número aqui de mols, né? E passando esse volume para o outro lado da equação, dividindo, né? Aparece rapidamente para a gente justamente a relação massa por volume, que a gente conhece como sendo a massa específica dos gases. Então, para um gás ideal, a gente tem uma equação como essa, ó, representando a relação pressão-massa específica. Então, a gente poderia pegar aquela equação geral da estática e substituir aqui essa relação funcional, né? Pressão-massa específica. Então, aqui, ó, massa específica é pressão sobre essa razão R pela massa molar, aqui está destacada como sendo R asterisco, tá bom? É a constante dos gases, digamos assim, específica de cada gás. Então, fazendo assim, né, a gente pode passar esse termo de pressão, né, separar as variáveis, passar a pressão para esse outro lado da equação, e as constantes, né, com relação a Z também podem ser retiradas dessa integração. Fazendo assim, a gente fica com ρP, integral de ρP sobre P, menos G sobre essa constante R, e uma integração de Z sobre T. Se a gente verificar que não existe uma dependência ou uma relação que explique como que a temperatura varia em uma dada variação da elevação ou da profundidade, então isso aqui seria também uma constante, né? E aí a gente ficaria com uma expressão como Ln da pressão, né, entre os dois níveis de pressão, menos G sobre RT, vezes, né, a diferença dos níveis de profundidade ou elevação que a gente estivesse considerando, certo? Para a atmosfera padrão, o que acontece é que a gente não pode, né, considerar que essa integral aqui, ela seja para todo o intervalo, a gente não pode considerar que essa integral aqui seja de um comportamento constante da temperatura com relação à elevação, né? Então, tem trechos em que isso aí é realidade, como esse trecho aqui e esse trecho aqui, né? Mas existem vários outros em que essa relação da temperatura com a elevação, ela é representada aí por uma equação de uma reta, ou se você quiser considerar, né, intervalos mais longos, né, você pode aí talvez ter uma dependência de uma parábola, enfim, a depender da precisão que se vai utilizar, ok? Porém, em todo caso, você precisa de uma relação funcional entre a temperatura e a variação de elevação para poder realizar essa integração, ok?
Vocês já tentaram fazer a lista de exercício? Na segunda lista de exercícios já tem bastante coisas com relação a isso daqui, né? Então, vocês podem dar uma olhada lá nessa parte que a gente vai entrar agora, que é de manometria, para verificar como que vocês podem estar fazendo exercício, tirando dúvida, etc. Tá bom? Então, já tem questão que vocês podem fazer disso aqui. Hoje é dia 2, né? A prova da gente está marcada para dia 18. Então, eu vou disponibilizar para vocês na quinta-feira, eu acredito, já o questionário para vocês responderem, certo? Valendo um ponto. E lá pelo dia 9, talvez na quinta-feira não dê tempo ainda, mas certamente no dia 9, a gente já vai ter o conhecimento suficiente para fazer a prática, a outra prática que vale também um ponto para essa unidade, certo? Que é a prática de empuxo e flutuabilidade, que aí vai chegar um roteiro para vocês no dia 18 e 23. Deixa eu olhar aqui. Então tá aqui, a prova de vocês parece que ficou dia 23. Deixa eu ver a da outra turma, só para confirmar aqui. Oxi, a prova deles ficou dia 18. Então tá, vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma enquete nas duas turmas para a gente fechar o dia dessa prova, tá? Porque já que eu marquei duas datas diferentes no CIGA, então pode ser que eu tenha deixado alguém com dúvida, tá? Então eu vou colocar lá uma enquete para a gente determinar qual que vai ser o dia final, ok? O dia realmente. E aí, bom, mas de qualquer forma, né? Eu vou para vocês agora, dia 4, já o questionário, e dia 9 eu coloco a prática de empuxo e flutuabilidade para vocês irem resolvendo, tá? Então, façam exercícios, está chegando perto. Esse semestre vai ser corridíssimo, corridíssimo. Quando vocês pensarem que não é a primeira prova, quando vocês pensarem que não já é a segunda, quando pensar que não já acabou. Porque ligeiro, mais rápido que ligeiro vai ser esse nosso semestre. Então, Daniel, eu vou colocar uma enquete agora no CIGA para vocês, quando acabar a aula, com algumas datas, porque, como a Ana falou, parece que eu coloquei em um canto lá do CIGA marcando dia 18 e no outro lugar marcando dia 23. Então, eu vou colocar algumas datas ao redor aí desses dias, né? Se eu não me engano, dia 18 é logo após o carnaval, né? Não vai ter carnaval. O que vocês vão fazer no carnaval? Não vai ter nem carnaval. Para a gente poder decidir, né? Ou puxa para frente ou puxa para trás e aí começa o conteúdo da outra unidade, né? No fim, se a gente for colocar mais para frente, né? Acaba que provavelmente a gente vai começar conteúdo sem ter feito a prova ainda, certo? Eu vou colocar no cigarro uma enquete e aí vocês respondem. Ok. Bom, então, continuando aqui a vida da gente, né? A gente já falou do campo de pressão, já falou do teorema de Pascal, já falamos do teorema de Esteban, da equação geral da estática, né? Vários pontos já foram abordados até agora, né?
E agora a gente vai entrar num aspecto que ele é muito prático desse conhecimento de estática, né? E a gente usa ele demais na mecânica dos fluidos. Então, essa parte da estática diz respeito ao que a gente chama de medições de pressão, certo? Então, a primeira coisa que a gente deve ter em mente é que a pressão, a gente tem níveis de pressão, né? Existe, né, a pressão atmosférica local, que é a medida através de um barômetro, que é um dispositivo que a gente vai conhecer logo mais. E existem valores de pressão acima dessa pressão atmosférica local e valores de pressão abaixo desse nível. Então, um valor de pressão acima da pressão atmosférica local, né, é uma pressão que a gente vai medir através de um manômetro, né, um equipamento, um manômetro. Esse nível de pressão acima da pressão atmosférica, né, a soma da contribuição dessa pressão relativa, que é medida com o barômetro, com o valor da pressão atmosférica, é o que a gente chama de uma pressão absoluta, certo? Então, esses valores de pressão absoluta, eles devem ser aplicados sempre que a gente estiver trabalhando com equações com gases, né? Equações de estado, equações termodinâmicas, sempre a gente deve usar esses valores de pressões absolutas, tá? Na maioria das aplicações da gente aqui, de fluidos, a gente vai trabalhar com pressões manométricas ou pressões relativas, né? Essas pressões relativas, né, trazem justamente, né, a medida entre a diferença da pressão absoluta e a pressão atmosférica local, ok? E da mesma maneira que a gente tem uma pressão manométrica, um valor de pressão manométrica acima da pressão atmosférica local, a gente pode ter um valor abaixo dessa pressão atmosférica local. Nessa situação, então, a gente diz que a gente tem uma situação de vácuo, né, uma pressão relativa abaixo da pressão atmosférica local, tá? A pressão, a gente tem algumas unidades para essa medição de pressão, certo? Então, no SI, a gente trata de pressão como essa relação força por unidade de área com unidades de Pascal, certo? Mas a gente tem PSI, PSA, pounds per square inches, né? Em outros sistemas de medição. E a gente tem a unidade, né, de milímetros de mercúrio. Essa unidade de milímetros de mercúrio, eu acho que todo mundo já conheceu de alguma maneira, entrou em contato com isso, ouviu falar de milímetros de mercúrio, né? E essa medição de milímetros de mercúrio vem justamente do desenvolvimento do primeiro, né, e mais simples equipamento para medição de pressão, que era o barômetro, né? Então, o barômetro era esse equipamento aqui, ó, bastante simples, esse instrumento aqui, que contava com uma coluna cheia de mercúrio, né, que era vertida, essa coluna graduada aqui, né, com medições aí de alturas aqui, e essa coluna de mercúrio, ela era vertida sobre um recipiente, né, com mercúrio, e aí, na medida em que se tinha o equilíbrio nesse sistema, ou seja, esse nível aqui, ele não mudava mais, a gente podia fazer uma medição da pressão atmosférica. Por quê? Porque sobre essa superfície aqui, exercia-se a pressão atmosférica, a gente falou que a pressão ela era integralmente transferida, né, ao longo desse fluido incompressível, então, ela atuava aqui nessa coluna de fluido, e aí a gente podia, né, fazer essa igualdade da pressão atmosférica como sendo, né, o produto daquela coluna, da altura daquela coluna de fluido, ρGH, mais a pressão de vapor que poderia existir
aqui nesse vácuo aqui, nessa região de baixa pressão, certo? Então, dúvidas, meu povo? Então, pessoal, através do barômetro, né, a gente pode medir a pressão atmosférica local, né, em função da altura dessa coluna aqui de mercúrio. Então, 760 milímetros de mercúrio trazem, né, a informação justamente da pressão exercida pela atmosfera, o normal que a gente tem de pressão, né? Então, um APM, vou colocar aqui no chat, um APM, que é 101,3 quilopascais, vale justamente os 760 milímetros de mercúrio. Ou seja, a coluna de mercúrio, para medir a pressão atmosférica, deveria ter 760 milímetros, né? 76 centímetros. Se vocês desejarem fazer esse cálculo aqui para determinar qual que seria a altura de uma coluna se o fluido fosse água, né? É bastante simples também. Vocês podem fazer esse cálculo aí, né? Com o uso de um ATM, né? 101,3 kPa, e a massa específica da água como sendo 10 a terceira, aceleração da gravidade 9,8, certo? Esse valor, se eu não me engano, dá próximo de 10 metros. Ok? Bom, então, essa informação, né, da equação geral da estática, ela vai ser usada agora por nós para fazer medição de pressão, né, em reservatórios ou de diferença de pressão entre reservatórios com o uso desses conhecimentos aí de estática de fluidos, certo? Então, a gente vai ver alguns desses medidores, né, o tubo piezométrico, o tubo em U e o tubo inclinado, como que eles funcionam para fazer essas medições de pressão. O primeiro medidor de pressão mais simples que a gente tem é esse aqui, um tubo em U, certo? Um tubo em U não, um tubo piezométrico. Então, esse tubo piezométrico, ele é conectado a um reservatório de um fluido, ok? E essa tubulação aqui, ela é feita de um material transparente, aberto na extremidade para a atmosfera, e aqui eu consigo fazer as leituras do nível da altura dessa coluna de fluido, certo? Então, para a gente modelar esse processo, a gente sabe que a pressão no ponto A e nesse ponto 1 aqui, elas têm que ser iguais. Por quê? Porque são correspondentes ao mesmo fluido, a uma mesma profundidade, certo? Então, essa pressão no ponto A, que é essa mesma pressão aqui nesse ponto 1, ela é igual à pressão exercida pela coluna de fluido acima desse ponto, né? Mais a pressão atmosférica, certo? Então, a pressão no ponto A é P0, pressão atmosférica, mais ρg H1 aqui, certo? A medição de pressão com o uso desse tubo piezométrico, ela tem algumas limitações. Então, primeiro, esse fluido, ele deve ser um líquido. Por quê? Por quê, professora, que deve ser um líquido? Não estou entendendo. Veja só, se esse recipiente aqui contivesse um gás e você colocasse um tubo aberto para a atmosfera, o que ia acontecer com o gás era que ele iria escapar, né? Então, obviamente, esse fluido ele deve ser um líquido. Essa pressão aqui, desse recipiente, ela deve ser maior do que a pressão atmosférica também. Por quê?
Caso isso não ocorresse, né, a gente tinha, na verdade, um sugador de ar atmosférico aqui para dentro. Então, é preciso que esse recipiente também esteja a uma pressão maior do que a pressão atmosférica. Além disso, se essa pressão aqui for muito grande, no ponto A, então o valor dessa coluna de fluido aqui também vai ser muito grande. Então, é preciso que essa pressão não seja, seja um valor de pressão razoável para que a coluna de fluido que a gente vai usar para fazer a leitura também seja razoável, certo? Dúvidas até agora, meu povo, nisso aí? Sem maiores problemas, né? Isso aqui é justamente a aplicação direta do teorema de Stevin e do teorema lá do Pascal, né? Considera assim, William, quando ele fala aqui, ó, esse valor de P0, ó, é justamente a pressão atmosférica, ó, que atua sobre essa superfície do líquido aqui que está aberto. Ok? Tranquilo? Bom, como se verificou que aquele tubo piezométrico ele sofria, né, muitas dificuldades para funcionar, né, de aplicação real, se optou por superar, tentar superar algumas delas, né? E a solução encontrada pelos profissionais na época foi de um tubo em U. O que seria esse tubo em U? A gente colocar aquele reservatório, né? E agora tampar o final dessa saída lá de fluido do reservatório com um fluido manométrico. Então, esse fluido manométrico eu podia escolher, né? Podia escolher o seu peso específico, podia. Ele era da minha escolha, né? E aí o que acontecia é que a gente não tem, ó, se esses dois fluidos eles não se misturarem, né? Então vai existir um nível bem claro aqui entre esses dois fluidos, e aí a gente vai conseguir medir tanto uma coluna referente ao fluido 1, que é o fluido contido dentro do reservatório, quanto um nível referente ao fluido 2, que é esse fluido de medição, fluido manométrico, que a gente chama, fluido de trabalho. Com o uso com essa tecnologia aí desenvolvida, né, com essa nova adição desse fluido manométrico, então, aqui dentro desse reservatório, eu podia medir pressão tanto de líquidos, né, quanto de gases. E isso já facilitava, né, a vida de muita gente. Além disso, o fato de eu conseguir mudar esse peso específico aqui desse fluido manométrico para minhas medições significava que eu podia também trabalhar com outros níveis de pressão, né? Veja só, a massa específica, por exemplo, do mercúrio é 13,6. A da água é 1. A do ar é 1 grama por centímetro cúbico. Né? Então, é 0,01 quilos por metro cúbico. Então, a gente podia trabalhar com esse fluido manométrico em um intervalo bastante grande, né, para poder medir, né, uma coluna aqui H2 de fluido que fosse considerável, tá certo? Para a gente traduzir isso daqui em equacionamento para esse processo, é bastante simples também. E a gente vai usar os mesmos conhecimentos que a gente usou anteriormente, certo? Então, o que a gente sabia? Dois pontos de um fluido a uma mesma profundidade têm a mesma pressão. Então, PA e P1 têm o mesmo valor de pressão. Além disso, se você olhar, ó, o ponto 2 e o ponto 3 são referentes a um mesmo fluido, que é esse fluido em azul, que é o fluido manométrico, e estão a uma mesma profundidade. Então, P2 também é igual a P3, certo? Isso aqui a gente descobriu simplesmente usando lá aquele princípio de Stevin.
E aí a outra coisa que o princípio de Stevin dizia era, na medida que a gente aumenta a profundidade, ó, a pressão aumenta na medida em que a gente aumenta a profundidade. Então, a pressão aqui nesse ponto 2, ela é maior do que a pressão no ponto 1, e essa diferença entre os dois é justamente dada pela altura da coluna de fluido. Então, P2 é igual a P1 mais ρGH. A pressão aumentou na hora que eu aumentei essa profundidade. A gente pode também escrever a pressão para esse ponto aqui, P3, né? Então, P3 vale P0, que é a pressão atmosférica, que age aqui sobre essa superfície livre do líquido, mais essa altura dessa coluna de líquido aqui, certo? Então, P3 é P0 mais ρg, ρ2, né, que é o fluido 2, GH2, certo? Com o uso dessas equações, a gente pode fazer as nossas igualdades, né? Então, a pressão no ponto A é igual a P1, que vale P2 menos ρGH1, e P2 é igual a P3, que vale P0 mais ρ2GH2. Então, não sei se ficou. Deixa eu fazer assim. Essas equações aqui para poder ficar melhor. Então, PA é igual a P1. P1 é justamente P2 menos ρGH1, certo? P2 é igual a P3. Vou colocar aqui em vez de P2, P3. E P3 vale P0 mais ρGH2. Entenderam aí o que eu fiz? Então, só para corrigir, essa massa específica aqui é a massa específica do fluido 2, certo? Então, o 2 de H2. Beleza? Então, perceba que a gente trabalhando com essa equação aqui, a gente tem um caminho, né, de como escrever essas equações no futuro, certo? Então, ela diz assim. Isso. Então, olha só. Se eu pegar um ponto aqui como ponto A, certo? Que é o meu ponto de interesse de medição da pressão, e eu percorrer o caminho manométrico, o caminho do fluido, né, até chegar nesse ponto a gente pode obter diretamente essa equação manométrica, certo? Então, veja só, PA, a pressão no ponto A, que é aqui eu tenho interesse, vai ser igual a P0, que é a pressão que atua aqui sobre essa superfície aberta, né? Mais ρ2GH2, na medida que eu desci na coluna de fluido, eu aumentei a pressão. O ponto 2 e o ponto 3, eles estão no mesmo nível de pressão, então eu não preciso fazer nenhuma soma ou subtração. E do ponto 2 para o ponto 1, eu subi ao longo da coluna de fluido. Então, na hora que a gente sobe na coluna de fluido, a gente diminui a profundidade, então a gente diminui o valor da pressão.
menos ρgH1, certo? Como o ponto 1 e o ponto A estão na mesma profundidade, então a gente nem soma nem subtrai a partir desse ponto. Ok? Então, o William aqui, ele já percebeu como é que funciona, né? Na hora que a gente aumenta a profundidade, aumenta a pressão, então o sinal é positivo. Na hora que se diminui a profundidade, diminui a pressão, então o sinal é negativo. Ok? A gente pode, inclusive, né, usar desse conhecimento para fazer medições diferenciais de pressão. Então, o manômetro diferencial, ele simplesmente era um tubo em U, né, que ele foi conectado, na realidade, com outro reservatório. Então, a diferença digamos assim, da escrita da equação do manômetro diferencial para o manômetro em U é que onde lá no tubo em U a gente tinha o nível de fluido manométrico aberto para a atmosfera, aqui a gente tem esse nível do fluido manométrico aberto para uma coluna de fluido que está conectado com esse reservatório B. Então, se a gente for escrever essa equação manométrica, a gente pode partir para determinar a pressão no ponto A ou partir para determinar a pressão no ponto B. Se a gente for determinar a pressão no ponto A, vou escrever aqui de verde para que a gente fique com tudo clarinho. Se o meu objetivo é determinar a pressão que atua no reservatório A somente, então a gente pode escrever assim, ó. A pressão no ponto A, coisas que a gente já sabe. A pressão no ponto A vai ser igual à pressão no ponto 1, a pressão no ponto B vai ser igual no ponto 5. A pressão no ponto 2 vai ser igual à pressão do ponto 3. Por quê? Porque são todos esses aqui que eu destaquei, são fluidos, o mesmo fluido a uma mesma profundidade em cada caso, certo? Do ponto B, se eu tiver interesse em determinar a pressão aqui nesse reservatório A, então a gente vem da pressão do ponto B, que é esse valor aqui em P5, a gente aprofunda-se numa coluna de fluido, então aumenta por GH3, cadê meu lápis? Por GH3, até chegar aqui nesse ponto 4, em que existe a mudança de fluido, né? Do fluido 3, que é o fluido aqui do reservatório B, para o fluido 2, que é esse fluido manométrico. Então, do ponto 4 para o ponto 3, a gente tem a descida ao longo aqui dessa coluna de fluido, então a gente tem um aumento do nível aqui de pressão, em quantidade ρgH2. Como a pressão no ponto 2 é igual à pressão no ponto 3, a gente passa para esse lado de cá, né? E na medida que eu subo nessa coluna de fluido aqui, eu diminuo a profundidade, então, consequentemente, diminuo a pressão, certo? Em quantidade igual a ρgH1, ρ1GH1. Ok? Isso se a gente quiser fazer a avaliação direto a partir do ponto para determinar a pressão aqui somente do ponto A. Se, por outro lado, eu quiser determinar aqui a pressão em B, o que eu vou fazer? Eu vou caminhar ao longo desse circuito de fluidos até chegar no ponto B, certo? Então, a pressão que atua aqui no reservatório B é PA, que é essa pressão que atua aqui nesse ponto 1. Deixa eu apagar aqui tudo. A pressão que atua no reservatório B, né, é justamente esse valor de PA, que é a pressão aqui nesse ponto 1, mais essa coluna de fluido aqui, ρ1GH1, menos essa coluna de fluido 2, ρ2GH2, menos essa coluna de fluido 3, ρ3GH3.
certo? E aí eu cheguei no mesmo nível que o tanque B, que o reservatório B, e já posso determinar qual que é essa pressão. Beleza? Dúvidas aí de como foi que a gente montou essas equações? Bom, o último dos medidores de pressão com o uso de fluidos, assim, manométrico, né, manômetros desses inclinado, tubo em U, etc., é o tal do manômetro inclinado. O que acontece? Esse tipo de manômetro, ele foi desenvolvido para que fosse possível fazer medição de diferença de pressão em gases, certo? Então, esse manômetro inclinado, né, por que ele foi inclinado? Porque, veja só, na hora que a gente sabe que a pressão, os níveis de pressão, eles dependem exclusivamente da altura. Só um minutinho, pessoal, um segundo. Quem é? Quem? Ah, já vai, um momento. Perdão, meu povo, estou sozinha em casa e aí chegou uma pessoa e eu não sabia quem era. Desculpe. Então, o que acontece? A gente sabe que esses níveis aqui de pressão, eles dependem exclusivamente da altura, né, da coluna de fluido. Então, se a gente inclina essa perna aqui do manômetro, a gente faz com que esse fluido manométrico ele percorra um caminho maior para uma mesma diferença de pressão, certo? Então, quando a gente está fazendo medição de gases, pode ser que as variações de pressão elas sejam pequenas, muito pequenas, e que não se consiga, né, no tubo, no manômetro diferencial, fazer distinção, né, facilmente com aquele nível vertical. Então, essa ideia aqui do manômetro diferencial é de justamente a gente fazer esse fluido percorrer um espaço maior quando ele está sujeito a essas diferenças de pressão, para que a gente possa visualizar essas diferenças de maneira mais clara, certo? Então, se a gente pegar o reservatório A e o reservatório B, né, e for fazer esse caminho do fluido manométrico, novamente, a gente pode, chegando, né, em B, entender que esse valor de pressão vai ser PA mais essa coluna de fluido ρ1GH1, esse ponto 1 está a mesma profundidade que esse ponto aqui, né? A gente tem que esse fluido aqui, ele está relacionando-se a essa altura que eu estou desenhando aqui, H2, ó. Então, a pressão no ponto B fica sendo PA, ρ1GH1, menos ρGH2, né, que seria essa altura aqui da coluna de fluido, menos ρGH3, né, que seria essa altura aqui do nível 3, até chegar no reservatório B, tá? Se a gente considerar, se a gente quiser, então, fazer a diferença de pressão do reservatório A com o reservatório B,
Então, eu posso passar PB para esse outro lado da equação e todos os demais termos para o lado oposto, né? Então, a gente fica com PA menos PB. O termo aqui que era negativo, ρGL seno de θ, aqui ele vai ficar positivo. E os demais que eram negativo ficou positivo, positivo ficou negativo aqui. E veja só, essa altura H2 que eu tinha mencionado para vocês, ela vai se relacionar justamente com essa inclinação, né? Então, seno desse ângulo aqui é cateto oposto pela hipotenusa, né? Então, cateto oposto é a altura da coluna de fluido e hipotenusa é o caminho que o fluido vai percorrer. Então, essa altura H2, ela pode ser representada aí por L2, que seria esse comprimento aqui, vezes o seno do ângulo, né? Se a gente estiver realmente fazendo medição de diferença de pressão em gases, então essas massas específicas aqui, ó, ρ1 e ρ3, elas podem ser desprezadas, e aí a gente fica com essa diferença de pressão, PA menos PB, como sendo expressa pelo produto massa específica do fluido manométrico GL2 seno de θ, certo? Então, uma medição lá de comprimento dessa perna, né, do fluido manométrico, vai me dar uma medida justamente da diferença de pressão entre esses reservatórios, ok? Lá no material de vocês tem várias questões relacionando-se com isso, né? Deixa eu ver aqui. A partir do ponto 2, você diz aqui, desse fluido inclinado, desse manômetro inclinado, William? Isso. Pronto, vamos lá. Não tem problema não. O que acontece? Quando a gente está trabalhando com a equação geral da estática, a gente trabalha com os níveis de pressão, né? Cada qual com uma profundidade, não é isso? Então, para a gente fazer o uso desses fundamentos aqui nessa medição com o tubo inclinado, a gente poderia, né? Se eu quisesse medir a pressão aqui nesse reservatório B, eu partiria do reservatório A, né, e percorreria o caminho do fluido normalmente, não é isso? Então, a gente ia dizer que a pressão no tanque B é a pressão do reservatório A, que é a mesma desse ponto aqui, mais ρgH1, né, porque a gente está se aprofundando nessa coluna de fluido, menos ρgH2, que seria essa altura aqui. Por quê? Porque o fluido, a gente está percorrendo um caminho subindo nessa coluna de fluido, menos ρgH3, que seria esse terceiro nível aqui, certo? A gente sabe que essa perna do manômetro, ela vai estar inclinada segundo um ângulo θ qualquer, né? Então, se a gente pegar esse ângulo aqui, o seno dele vai ser sempre cateto oposto, que é essa distância aqui vertical, pela hipotenusa, que é justamente essa distância aqui ao longo da perna inclinada, certo? Então, a equação manométrica que seria dessa maneira, né? PA mais ρ1GH menos ρ2GH2 menos ρ3GH3, ela pode ser expressa em função da geometria dessa inclinação. Então, H2, que é essa altura vertical aqui, ela está se referindo justamente a L2 seno de θ. Deu para entender? Agora?
Pronto. Então, agora a gente vai estar trabalhando não mais com essa altura vertical, mas com esse L2 seno de θ, que é esse comprimento aqui ao longo da perna inclinada. E aí, se esse fluido ele for um gás, ó, então a massa específica dos gases é muito menor do que a massa específica dos líquidos, né? Então a gente pode desprezar esses termos de ρ1 e ρ3. De tal maneira que a gente tem uma equação que relaciona a diferença de pressão entre os dois reservatórios, PA e PB, com o comprimento que o fluido percorreu ao longo dessa inclinação. Certo? Sim, professora. O H2 aí fica. A cateto sobre hipotenusa, ela vai ficar o H2 sobre L2, né? Aí para descobrir o H2, ele fica sendo o L2 sendo de θ. Pronto, deixa eu ver aqui se eu escrevendo assim facilita. O seno desse ângulo, né, cateto oposto pela hipotenusa. Então, esse seno desse ângulo vai ser H2 e a hipotenusa é justamente L2. Então, onde aqui, eu vou deixar aqui inclusive como H2, ó. A gente que fosse escrever a equação manométrica normal, seria dessa maneira, né? Só que aí, em consideração do fato dele ser estar inclinado, entre o H2, ela pode ser expressa como L2 seno do ângulo. Agora ficou mais claro? Ótimo. Bom, pessoal, só para a gente concluir essa parte de medição de pressão aí, né? Existem outros equipamentos, obviamente, para medir pressão em fluidos, né? Não é só através desses fluidos manométricos, esses tubos, que a gente mede pressão, obviamente. Né? A gente tem necessidade de controle de pressão em processos, a gente tem necessidade de chegar e já ter essa medida visual muito rápida, né? Então, essa medição por tubos graduados, ela é muito simples, realmente, mas ela pode ser muito pouco prática, né, nos processos reais, certo? Então, a gente tem outros medidores de pressão, vários, e eu trouxe alguns aqui para vocês, né, mais tradicionais, digamos assim. Então, esse manômetro de Bourdon, ele é bastante simples, né, e o funcionamento dele se baseia na ideia de que, na medida que eu exerço uma pressão sobre esse sistema que tem, né, uma curvatura elíptica, na medida que eu exerço pressão, essa curvatura, ela tende à curvatura de uma circunferência, ela tende para uma circunferência. Você já, acredito que todo mundo tenha passado por isso, né, quando criança, pegar aquelas língua de sogra, você sopra a língua de sogra e ela desenrola, né, então você exerce uma pressão aqui na boca, né, não sei se todo mundo sabe qual é a língua de sogra, vocês conhecem língua de sogra? É isso aqui, pessoal. Não sei se vocês conhecem isso aqui. Já viram isso na vida, né? Já viram isso aqui? Ótimo. Então, isso aqui se chama língua de sogra. Você sopra e aí ele desenrola. Começa a achar assunto, né? Então, o princípio de funcionamento é o mesmo, né? Que você exerce uma pressão aqui
E esse mecanismo, o fato de você exercer essa pressão faz com que essa seção aqui, que é elíptica, ela tenda a ser uma circunferência, né? E aí, esse instrumento, né, está ligado a um mecanismo interno que faz com que essa informação seja convertida em indicação de pressão através de um ponteiro, certo? Então, essa medição de pressão, ela vai ser uma medição de pressão relativa, né, uma vez que o lado externo do tubo está sujeito à pressão atmosférica. E aí a gente tem justamente esses medidores de Bourdon, né, como sendo um dos tradicionais para a medição aí de pressão, certo? Outros medidores de pressão, né, na realidade, podem funcionar por mecanismos diversos, né? Então, esses transdutores de pressão, na realidade, são elementos que fazem a conversão de um sinal de pressão que pode ser medido por um sistema de diafragma, ou pode ser medido por um cristal piezoelétrico, enfim, né? De tal maneira que você tem essa deformação dos sensores causando, né, uma formação, causando uma alteração na resistência elétrica que vai ser proporcional à pressão, e isso aí é justamente enviado para um sistema de controle que vai, né, acionar, vai atuar de alguma maneira, sei lá, atuando sobre uma válvula, atuando sobre a entrada de um reator, enfim. Então, esses transdutores de pressão, eles fazem essa conversão da pressão, que é um sinal, né, analógico, em um sinal elétrico. Ok? Então, na aula que vem, a gente começa a falar sobre forças hidrostáticas sobre superfícies submersas, né, que seria o nosso último tópico referente à estática de fluidos. Aqui nessa parte de forças hidrostáticas, a gente vai falar sobre essa parte, né, de superfícies submersas, mas também sobre empuxo. E aí, talvez, na aula que vem, a gente já consiga concluir isso tudo. Eu acho que não, mas a gente já dá uma boa adiantada em forças hidrostáticas, certo? E aí eu fico aguardando vocês com as dúvidas das questões. Tem as questões aqui do próprio slide de vocês, tem questões lá na lista. Por favor, façam e tragam as dúvidas, ok? Valeu, meu povo. Nos vemos na quinta-feira, viu? Valeu, valeu. Bom dia. Até mais.